Deus é sol e escudo. O nome de Jesus e experimente. Diferença total, é o nosso advogado para com o Pai. Ele é o amor verdadeiro, ele é a verdade amorosa. E tudo que ele fazia prosperava. Ele vai começar a te usar hoje. Rabaxanda, rabacarabaca. Cumprimento a cada um e a todos, a paz do Senhor, amém? Podeis assentar-se, queridos. Quero expressar minha gratidão a Deus pelo privilégio e a oportunidade rica que Deus me concede de estar aqui cooperando nesta primeira reunião de obreiros do ano de 2021. Agradecer a Deus pela vida dos meus ilustres pastores, pastor José Wellington Bezerra da Costa e o pastor José Wellington Júnior. Eu sempre digo que nós temos o privilégio, queridos irmãos, de ter aqui na igreja 2 pastores presidentes, né? Nós temos esse grande privilégio e Deus é bom e tem sido com esta família que tem cuidado da nossa Assembleia de Deus nessas últimas 3 décadas. Nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, na direção da CGADB, e a gente tem observado o crescimento extraordinário da nossa igreja e dando sequência ao nosso querido pastor José Wellington Júnior, presidente da nossa CGADB. Quero agradecer a Deus por todos os pastores presidentes que aqui estão, pregadores, homens de Deus, obreiros da seara do Senhor, aproveitando para desejar-lhes um feliz ano novo, que 2021 seja um ano verdadeiramente abençoado na sua vida. Queridos, gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias comigo agora, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos ler o versículo 39. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo 39. Vamos ler a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. Os que já encontraram, pode dizer amém. Está escrito: porque a promessa é para vocês, e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, temos lido a Tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, alimentados, sustentados, renovados e avivados pelo poder da Tua palavra. Leva todo pensamento cativo a Cristo e toda mente voltada para a Sua palavra. Domina completamente este ambiente com a Tua presença, em nome de Jesus, amém. Queridos e amados irmãos, obreiros do Senhor, nós já temos sido alimentados esta manhã o suficiente, tão abastecidos já estamos da palavra de Deus. Se terminasse a reunião, já estaríamos satisfeitos por termos ouvido preciosas mensagens. No primeiro horário, pelo querido pastor Enilson, depois o pastor Inácio nos trouxe uma substancial palavra, e depois o nosso pastor presidente. E
eu estava observando, queridos e amados irmãos, pastor Inácio, que um grande ensinador por esse país, e a gente percebe, pastor José Wellington, que esses homens hoje, até pela idade que já estão, nem precisa falar muita coisa para a gente aprender. Uma palavra desses homens, queridos e amados irmãos, já é o suficiente para a gente caminhar muitos dias. Eu sempre digo, e outro dia eu estava ministrando na escola bíblica em Belo Horizonte com o pastor José Wellington, e eu disse ali naquela ocasião que a experiência que Deus lhe tem dado de trazer uma palavra, às vezes só uma experiência dele leva toda a igreja a glorificar a Deus. Eu tenho que citar pelo menos 100 versículos para conseguir o mesmo efeito dele. Exatamente nos mostra, queridos e amados irmãos, que nós temos muito que aprender com esses homens e nós glorificamos a Deus por isso. É uma alegria estar revendo grandes ensinadores aqui, pregadores. Estou vendo ali pastor Eduardo Lopes, é um pregador que eu admiro, que eu tenho um prazer em sentar para ouvir. Também o pastor Ângelo Galvão e tantos outros companheiros que aqui estão. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós temos lido um texto bastante importante da palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo 39. Ao observarmos atentamente a leitura desse texto, nós vamos descobrir que se trata do primeiro sermão pentecostal da história, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, fez esta pregação memorável, e uma pregação tão extraordinária, que naquela mensagem ele conseguiu ganhar quase 3.000 almas para o Senhor Jesus Cristo de uma só vez. De tão impactante que foi aquele primeiro sermão pentecostal da história. E exatamente a descida do Espírito Santo, que marcou de forma tão extraordinária aquele dia inesquecível, o dia da descida do Espírito Santo. E o que me chama a atenção, queridos e amados irmãos, é que o apóstolo Pedro, ainda usado pelo Espírito Santo, ele diz claramente aqui neste versículo 39, que esta promessa é para vós, para os seus filhos e para todos que ainda estão longe e todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. E isto aqui, queridos e amados irmãos, já desfaz a chamada teoria cessacionista, que afirma que os dons espirituais cessaram no primeiro século. Esta teoria que foi ensinada, queridos, que quando se escreveu as últimas palavras da Bíblia, encerrando o cânon sagrado, então cessou essas manifestações espirituais. Mas, queridos e amados irmãos, já ouvimos aqui o pastor Enilson falando um pouco sobre esse assunto, mas é um assunto tão extenso, é um assunto tão importante. E eu quero aproveitar para parabenizar mais uma vez a direção das Assembleias de Deus no Brasil, por esta iniciativa de lançar este projeto A Promessa, com a meta de até o dia 20 de junho de 2021, isso, até o dia, acho que é 18 de junho, em que a Assembleia de Deus completa 110 anos, alcançarmos a meta de 110 mil batizados com o Espírito Santo e 110 mil batizados das águas. Por que que eu digo para os irmãos que veio em boa hora este projeto? Porque nós estamos, queridos e amados irmãos, iniciando
não apenas um ano, não estamos apenas começando o ano novo, nós estamos iniciando uma década, e os irmãos sabem muito bem que cada década sempre é marcada por um grande fato. Se vocês forem observar, queridos, ou no final de uma década, ou no começo de uma década, Deus está chamando a atenção da humanidade nessas últimas décadas. Se você for começar a se lembrar dos acontecimentos dos últimos 100 anos, vocês vão perceber que Deus sempre está chamando a atenção da humanidade. Na primeira década do século 20, o que marcou a primeira década foi o avivamento da Rua Azusa, o derramamento do Espírito Santo na cidade de Los Angeles em 1906, quando Jesus começou a batizar com o Espírito Santo e com fogo, e segundo relatos históricos, por cerca de 1000 dias consecutivos, de 1906 a 1909, Jesus batizou com o Espírito Santo todos os dias. Mas por que, queridos irmãos, que Deus precisava marcar de forma tão poderosa a igreja com aquele derramamento do Espírito Santo? É porque certamente dias difíceis viriam pela frente, décadas difíceis que a igreja iria enfrentar, e para isso ela precisava estar revestida do poder do Espírito Santo. Exatamente porque logo na década de 20, queridos e amados irmãos, se deflagrou a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1919, acompanhada ainda de uma epidemia como essa que nós estamos vivendo, a chamada gripe espanhola, que matou cerca de 50 milhões de pessoas ao redor do mundo, principalmente na Europa e notadamente na Espanha, quando cerca de 25 a 30 milhões de espanhóis morreram. Por isso que foi batizada de gripe espanhola, porque ali se tornou um foco maior daquela pandemia. Então perceba, queridos e amados irmãos, que a igreja precisava estar revestida de poder para enfrentar aquela década difícil. Depois veio, queridos irmãos, a década de 30. Vocês vão perceber logo no finalzinho, em 1929, veio a grande depressão econômica, com a queda da bolsa de Nova York, e o mundo entrou numa grande recessão econômica. Depois veio a década de 40, Segunda Guerra Mundial, e depois marcada também pelo ressurgimento de Israel em 1948. Também a explosão da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki em 1945. Depois veio a década de 50, marcada pelo início da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Depois veio a década de 60, marcada por a quebra de padrões morais, quando surgiu o rock, surgiu o movimento rap, quando começou a desobediência aos pais, o nudismo exposto, com aquele famoso festival de rock do Woodstock, em que pessoas tinham relações sexuais à luz do dia, mostrando uma quebra de valores morais já na década de 60. Depois veio aqui no Brasil a Revolução de 1964. Depois veio a década de 70, também com atentados contra aquela delegação de israelita na Olimpíada de Munique em 1972. Depois veio a guerra do Yom Kippur em 1973, uma década também marcada por grandes eventos. Depois veio a década de 80, novamente marcada com o famoso alinhamento dos planetas, os famosos Skylabs, em que o homem queria tentar, queridos e amados irmãos, provocar uma chuva através da tecnologia, desafiando o próprio Deus, e aquilo assustou as pessoas na época. Muitos temiam que poderia ter um choque de planetas, e livros foram escritos na época, mas a igreja continuou vencendo, continuou triunfando. Final da década de 80, 1989,
aconteceu a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviética, e de repente, começo da década de 90, outro fato marcante, queda do Muro de Berlim, 1991, e aqui começou no Brasil a década da colheita, aleluia, patrocinada pelo nosso presidente, assim que assumiu a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, evangelização em massa, a igreja começou a ganhar muitas almas para o reino de Deus, a Assembleia de Deus teve um crescimento extraordinário, queridos irmãos, um salto extraordinário na década de 90, depois, queridos irmãos, veio o começo da primeira década já do século 21, marcado por um grande evento de repercussão mundial, logo no começo do século 21, no dia 11 de setembro de 2001, exatamente a destruição das Torres Gêmeas, o maior atentado terrorista de todos os tempos. Depois veio em 2004 um grande fato de repercussão na natureza, veio o furacão Katrina nos Estados Unidos, depois veio também o grande tsunami da Indonésia, que ceifou quase 500 mil de pessoas, queridos e amados irmãos. Assim começou a primeira década do século 21, de repente, final da segunda década, 2020, é marcado por uma epidemia mundial, conforme nosso pastor já citou aqui, em que Deus cancelou a agenda do mundo e impôs a sua agenda, e já se fala que o mundo nunca mais será o mesmo, queridos irmãos, depois desta pandemia, o antes e depois, e agora estamos iniciando uma nova década. O que é que nos reserva para esta nova década? Sabe lá Deus, um grande acontecimento de repercussão na atmosfera, ou na natureza, ou algum abalo sísmico que possa acontecer. É Deus chamando a atenção do mundo, e para isso a igreja precisa estar preparada, precisa estar revestida do poder do Espírito Santo. Eu sinto Deus falando conosco aqui esta manhã, aleluia. Deus ainda é o Senhor desta igreja, Deus ainda está no controle de todas as coisas, e este projeto veio de Deus, porque no começo desta década, Deus quer avivar novamente a sua igreja, Deus quer nos encher novamente do Espírito Santo, para enfrentarmos os desafios que temos pela frente. Daqui para frente, queridos irmãos, cada década será marcada por um grande feito, um grande evento de repercussão mundial, e para isso a igreja precisa estar revestida do poder do Espírito Santo. O nosso querido pastor José Wellington citou, queridos irmãos, a frase preferida das autoridades: fique em casa. Ora, queridos e amados irmãos, quando Jesus morreu, os discípulos ficaram trancados no cenáculo, com medo da perseguição das autoridades. Mas quando foi em Atos capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. De repente, um vento veemente, impetuoso, começou a encher a casa, e foram vistos línguas repartidas como de fogo, pousando sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Pode ler a Bíblia, pode ler a Bíblia de Gênesis 1 até Atos 2:4, você não vai encontrar essa expressão: e todos foram cheios do Espírito Santo. É a primeira vez que aparece a frase todos foram cheios. Eu tenho uma boa notícia para você esta manhã: Deus não quer encher apenas alguns, Deus quer encher todos do seu Espírito Santo, que aliás já era um desejo de Moisés, quando ele expressou lá, queridos irmãos, em Números, no capítulo 11, a Bíblia diz que depois daquele derramamento do Espírito sobre os 70, ainda Eldade e Medade ficaram falando em mim, ficaram profetizando, cheios do Espírito Santo. E Josué, enciumado, disse: Moisés, fala para Eldade e Medade parar de profetizar. Aí Moisés disse: tens tu ciúme de mim, Josué?
Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta. Aleluia! O desejo de Moisés naqueles dias já é que todos fossem profetas, já é que todos fossem cheios do Espírito Santo. Aleluia! Foram se passando, queridos, os anos, e Deus cumpriu o desejo de Moisés. Aleluia! E esse Deus que cumpriu o desejo de Moisés fez uma promessa através do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28 em diante: e nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Deus não deixou de fora nenhuma faixa etária. Deus está dizendo que os seus filhos serão profetas. Oh, seus filhos serão profetas de Deus. Acredite nisso. E quem mais Deus incluiu no derramamento do Espírito? Os vossos jovens terão visões. A mocidade foi incluída no derramamento do Espírito Santo. E quem mais? Os vossos velhos sonharão. Deus não esqueceu da terceira idade. Deus não esqueceu dos que estão já com os cabelos brancos. Deus está dizendo para você que não importa a idade, você pode continuar sonhando. Os vossos velhos sonharão. E quem mais? E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Os desprezados, os criados, os escravos, os que não têm muita condição financeira, os excluídos da sociedade, esses também serão cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o evangelho que pregamos não é o evangelho da exclusão, é o evangelho da inclusão. Porque o Pentecoste inclui os desprezados, inclui os humilhados, inclui os pobres, inclui todos que parecem ser um lixo para a sociedade, mas aqui na igreja se torna homens de valores, mulheres de valores, transformados pelo poder do Espírito Santo. Oh, queridos e amados irmãos, Deus quer neste começo deste século, no início desta terceira década, encher novamente a igreja do seu Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele sempre atuou do Gênesis ao Apocalipse, ele sempre esteve presente. E por que é que Pedro fala aqui, esta promessa é para vós? Porque o Deus da Bíblia é um Deus de promessas. Se você ler a Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse, Deus vai fazer, dentre tantas promessas, duas grandes promessas. Você vai ver muitas profecias acerca da vinda de Jesus, mas muitas profecias acerca do derramamento do Espírito Santo. É por isso que ele é chamado de Espírito da promessa. Sim, é por isso que o Senhor Jesus disse em Lucas 24, 49, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Veja que sempre fala de promessa. Atos 2:39, esta promessa é para vós e para os vossos filhos, sempre promessa. Gálatas 3:14 diz que é pela fé que recebemos o Espírito prometido. Efésios 1:13 diz que nós fomos selados pelo Espírito da promessa. Aleluia! Essa é a promessa de Deus para todos nós. Aleluia! Deus quer trazer o avivamento novamente para a igreja, e nós vamos sair daqui cheio do Espírito Santo. Deus não quer começar a encher você amanhã, Deus quer começar a encher você hoje. Deus quer começar a encher você agora. Você vai sair daqui nesta primeira reunião de 2021 com as baterias recarregadas pela unção do Espírito Santo para atravessar este ano em vitória. Aquele mesmo medo, pastor José Wellington, dos crentes trancafiados, só foram vencidos com a descida do Espírito Santo. Hoje tem muita gente trancada em casa com medo de vir para a igreja. Sabe, os senhores, que muitos pastores perderam o rebanho porque não estão acompanhando. Já tem hoje a igreja dos que estão em casa.
Os desigrejados estão cada vez mais crescendo. Pasmem vocês. E aqui vem um alerta. Outro dia, um pastor falou para mim: pastor, eu já formei uma igreja online com 300 membros. Aqueles crentes que ficaram em casa, que os pastores desprezaram, olha, eu já tenho 300 membros cadastrados nesta igreja online, já estão contribuindo, já estão tomando ceia online, tudo. Sabe o que é isso, queridos irmãos? Os aproveitadores que estão se aproveitando desta pandemia, com os medrosos que ficaram em casa. Sabe por quê? Porque você não saiu para buscar as ovelhas, porque você também ficou com medo, trancado dentro da sua casa. Mas nesta manhã, Deus está dizendo para você: levante-se, vá em busca da ovelha que está desorientada e perdida, e traz ela de volta para a casa do Senhor. Você vai sair daqui impactado pelo poder do Espírito Santo, porque é só o Espírito Santo que encoraja uma igreja medrosa, é só o Espírito Santo que faz um Pedro se levantar com ousadia no dia de Pentecoste, naquele cenáculo. É o Espírito Santo que nos dá esta ousadia. A igreja primitiva impactou o mundo da sua época, porque era uma igreja que caminhava no poder do Espírito Santo. Em Atos 1:8 ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser minhas testemunha, tanto em Jerusalém, toda a Judeia e até os confins da terra. Atos 2:4, todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 4:8, Pedro estava cheio do Espírito Santo. Atos 4:31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Atos 5:32 diz que o Espírito Santo foi otorgado a todos aqueles que lhe obedecem. Atos 6:3, foram escolhidos 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Atos 6:10, e não podiam resistir ao Espírito e à sabedoria com que Estevão falava. Atos 7:55, Estevão cheio do Espírito Santo, ele viu os céus abertos. Atos 9:16 e 17, Ananias disse para Saulo: o Senhor que te apareceu no caminho me mandou aqui para orar para você, Saulo, para que você seja cheio do Espírito Santo. Atos 10:44, enquanto Pedro pregava na casa de Cornélio, caiu sobre eles o Espírito Santo. Atos 11:24, Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Atos 13:2, estando eles orando, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Atos 13:4, eles foram enviados pelo Espírito Santo. Atos 20:28, é o Espírito Santo que constitui bispo para apacentar a igreja de Deus. Atos 1:2, ele é o Espírito de santidade. Meus queridos, Atos capítulo 13, versículo 52, e os discípulos transbordavam de alegria do Espírito Santo. Você vai sair daqui transbordando de alegria do Espírito Santo. Romanos 8, primeiro, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:2, ele nos livrou do espírito da morte, porque ele é o Espírito de vida e de paz. Romanos 8:9, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:11, foi o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Romanos 8:14, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8:16, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Romanos 8:23, temos as primícias do Espírito. Romanos 8:26, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. 1
1 Coríntios 3,16, nós somos santuário onde o Espírito de Deus habita. 1 Coríntios 12,13, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 2 Coríntios 1,22, Ele nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. 2 Coríntios 3,3, nós somos como carta de Cristo, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo. 2 Coríntios 3,17, o Senhor é o Espírito, onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. 2 Coríntios 3,8, será de muito maior glória o ministério do Espírito Santo. 2 Coríntios 13,13, nós já temos o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão com o Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Está escrito em Gálatas capítulo 5 e versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Está escrito em Efésios capítulo 1 e versículo 13, que nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Está escrito em Efésios capítulo 4 e versículo 3, que devemos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Está escrito em Efésios capítulo 4 e versículo 4 que há um só Espírito. Está escrito em Efésios capítulo 5 e versículo 18, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, mas enchei-vos do Espírito, mas enchei-vos do Espírito. Está escrito em Efésios capítulo 6 e versículo 17, que devemos tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está escrito em Efésios capítulo 6 e versículo 18, que devemos orar em todo tempo no Espírito e para isto vigiando. Está escrito em Filipenses capítulo 3 e versículo 3, que nós adoramos a Deus no Espírito. Está escrito em Colossenses capítulo 1 e versículo 8, que Deus nos revelou o seu amor no Espírito. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 8, que é Deus que vos dá o seu Espírito Santo. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 19, e não apagais o Espírito. Está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 13, que Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação no Espírito e fé na verdade. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 1, que o Espírito expressamente diz às igrejas que nos últimos dias alguns se apostatarão da fé, seguido pela hipocrisia e ensinando doutrina de demônio. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 7, que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 14, guarda o bom depósito mediante o
o Espírito Santo que te foi outorgado. Está escrito em Tito capítulo 3 e versículo 5 que nós fomos salvos pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Está escrito em Hebreus capítulo 10 e versículo 29 que o Espírito da graça não pode ser ultrajado. Está escrito em Tiago capítulo 4 e versículo 5 que o Espírito tem ciúme de nós. Está escrito em 1 Pedro capítulo 1 e versículo 2 que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito. Está escrito em 1 Pedro capítulo 4 e versículo 14 que sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Está escrito em 2 Pedro capítulo 1 e versículo 21 que os homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Está escrito em 1 João capítulo 3 e versículo 24 que isto sabemos que Deus está conosco pelo Espírito Santo que habita em vós. Está escrito em 1 João capítulo 5 e versículo 6 que o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Está escrito em Judas capítulo 1 e versículo 20, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Está escrito em Apocalipse capítulo 2 e versículo 7, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está escrito em Apocalipse capítulo 22 e versículo 17 que o Espírito diz vem e a noiva diz vem, e quem tem sede venha e receba de graça da água da vida. Aleluia. Quantos podem adorá-lo? Levante a sua mão e adore o Senhor por um minuto agora. Urabachanda rebiamaha sobre kibianda rabachanda kibiamahai. Se prepare para o que Deus vai fazer no teu ministério neste ano. Não haverá empecilhos, não haverá autoridade que impeça o crescimento desta igreja. Porque todas as vezes que as autoridades tentaram trancar a igreja, Deus sempre providenciou um meio de escape. Sim, queridos. Porque o Espírito Santo, ele aplaca até a ira dos homens. A Bíblia diz lá em 1 Samuel 19, versículo 18 em diante, que quando Saul estava à procura de Davi para matá-lo, foi avisado a Saul: Davi está na casa dos profetas com Samuel, lá em Ramá. Saul mandou mensageiros furiosos para prender Davi. Chegou lá, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a profetizar. Mandou mais um grupo de mensageiros, mais irados ainda. Quando chegou lá para prender Davi, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a profetizar.
Mandou um terceiro grupo, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a profetizar. Saul disse: não é possível, que ninguém consegue prender este homem. Estava igual nos dias de Jesus, quando as autoridades mandaram os soldados prendê-lo. Quando chegou lá, que os soldados viram Jesus pregando, eles ficaram tão impactados com a pregação de Jesus, que voltaram de mãos vazias. E as autoridades perguntaram: cadê o homem? Por que vocês não prenderam? Nunca homem algum falou assim como este homem. É isso que Deus vai fazer. A Bíblia diz, queridos irmãos, que quando Saul viu que os mensageiros não conseguiam prender Davi, ele disse: eu mesmo vou pessoalmente prendê-lo. Quando Saul chegou lá na entrada da cidade, foi cheio do Espírito Santo e começou a profetizar, e foi conduzido até a casa dos profetas e ficou o dia todo profetizando, deitado no chão, porque o Espírito Santo amansa a fera. O Espírito Santo pega a fera chamada Saulo e faz se prostrar no chão, rendido aos pés do Senhor. É isso que Deus vai fazer com as autoridades que perseguiam esta igreja. Eles vão ver uma igreja vibrante, eles vão ver uma igreja cheia de fogo, eles vão ver uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Não fique em casa, saia das quatro paredes. Vamos desmanchar esse fique em casa em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Diga aí para o seu companheiro: saia das quatro paredes, não fique em casa, venha para o templo adorar. Venha para o templo adorar, porque aqui não tem vírus, aqui tem poder de Deus, aqui tem unção do Espírito Santo. Aleluia. É uma hipocrisia terrível. Às vezes o próprio crente vai no hipermercado fazer compra lotado, se batendo em pessoas nos corredores do Carrefour, do Extra. Sim, queridos, mas só tem coronavírus na igreja para essas pessoas que têm medo de vir para a igreja. Em nome de Jesus Cristo, rompa a barreira do fique em casa, venha para a casa de Deus, porque a palavra de Deus é esta de Atos 2, 47, 46 e 47. E todos estavam no templo, todos os dias louvando e cantando ao Senhor, e a cada dia Ele iria acrescentar os que iam sendo salvos. Saia de casa, venha para a igreja adorar e seja cheio do Espírito Santo. Com a permissão do nosso pastor, eu queria que vocês se colocassem de pé. Eu quero estar orando por seu ministério agora. Urabachandarebiamah. Uramaha sekebiamahai sekebiamahai. Uriamaha sekebiandarabahai. Deus quer incendiar esta geração. Urabachandarabasubrikibiamahai. Toda geração que sofre uma transição de um século para o outro, e nós somos esta geração, de uma década para outra, enfrenta grandes transformações, e para isso essa geração precisa voltar a receber o poder do Espírito Santo. Eu quero chamar aqui na frente uma geração que quer ser cheia do Espírito Santo para atravessar esta década ganhando almas para Cristo. Eu quero que você saia daí e venha aqui na frente. Pastor, eu quero um ministério renovado, eu quero receber a força do Espírito Santo para sair das quatro paredes. Queridos, nós temos que vencer o medo. Aleluia. Deus quer uma igreja vibrante, porque Ele não nos deu um espírito de covardia, mas o espírito de poder. Aleluia, o espírito de fortaleza. Saia daí da onde você está e já vem adorando, já vem dando glória. Você pode ficar de pé mesmo, porque Deus está incendiando uma nova geração de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Deus está levantando uma nova geração de pregadores cheios do Espírito Santo para fazer a diferença. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Você vai sair daqui cheios deste poder, cheios desta unção, para atravessar este ano em vitória. Oh, aleluia.
este desânimo está caindo por terra agora. Receba o renovo do Espírito Santo, receba a força de Deus para continuar caminhando. É aqui na casa de Deus que se busca poder, é aqui que você recebe a unção do Espírito Santo para continuar esse ministério que Deus te chamou. Não é sentado no sofá em casa assistindo séries e mais séries que você vai mudar a vida de alguém, e nem muito menos a sua. É vindo para a casa de Deus buscar poder, é vindo para o templo buscar o revestimento do Espírito Santo. Abre as suas mãos agora. Faz assim com as suas mãos. É melhor abrir as duas mãos, porque uma é pouca. Deus vai encher essas mãos de poder. Deus vai encher essas mãos de poder. Atos 19:11 diz que Deus fazia coisas extraordinárias pelas mãos de Paulo. É pelas suas mãos que Deus vai fazer proeza. É pelas suas mãos que Deus vai fazer milagre. Feche os seus olhos, poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar por cada um dos teus filhos, Senhor, que vieram aqui esta noite, esta manhã, nesta primeira reunião de obreiro de 2021. Pai querido, esta geração do começo desta terceira década do século 21 precisa ser uma geração cheia do poder do Espírito Santo para arrebatar a alma das garras de Satanás. Pai querido, nos enche do poder do Espírito Santo, nos enche da tua graça. Essas pessoas que vieram aqui na frente, obreiros da seara do Senhor, Pai querido, reveste do poder do teu Espírito Santo, renova os nossos dias como antes. Eu quero fazer um pedido de profeta agora. Aonde houver um obreiro da seara do Senhor dando glória neste santuário, aonde houver um obreiro da seara do Senhor dando aleluia, aonde houver um obreiro com a palma da mão aberta, como prova que tu vai usar muito este obreiro, coloca uma brasa de fogo do teu altar na palma da mão deste crente, deste obreiro, para fazer milagre, para colocar as mãos sobre as pessoas e elas receberem o Espírito Santo agora. Eu já estou vendo o poder sendo derramado do alto. Eu já estou vendo azeite fresco descendo do alto. É a década de avivamento, é uma década de Pentecoste, em que Deus quer encher novamente a igreja. Deus quer encher a igreja às vésperas do arrebatamento. Deus quer enviar um novo avivamento mundial. Saia daqui convicto desta realidade de Deus para a sua vida este ano, em nome de Jesus. Pode voltar para os seus lugares dando glória.